Ouvimos a palavra, liturgia da palavra, meditamos a primeira leitura, respondemos com o salmo, temos a segunda leitura, o evangelho, a partilha, a homilia, a explicação. Vejamos, Jesus explicava as escrituras aos apóstolos, ou melhor, aos discípulos de Emaús. Seguidamente, os discípulos dizem: não vá, fique. E Jesus adentra a casa e parte o pão, liturgia eucarística. Jesus dá graças, Jesus faz a oração e parte o pão. E no partir o pão, ele é reconhecido. Que coisa bonita. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós temos um encontro marcado com o Senhor na Eucaristia. E quantas vezes nós renegamos isso? Realizar a nossa Páscoa semanal, realizar a nossa Páscoa diária. Quantas comunidades têm missas diárias e poucas pessoas participam? E algumas até dizem assim: ah, padre, é pecado a gente não ir na missa no domingo? Olha, essa pergunta, a partir do evangelho de hoje, será que já pode ser respondida? O nosso encontro com o Senhor se dá a partir da Eucaristia, na fraternidade. É no partir do pão que nós encontramos com o Senhor, é nessa partilha. E é aí que nós criamos vida nova, é aí que nós nos refazemos, é aí que nós nos reabastecemos, é nos pés do altar que nós criamos força para de lá sair e anunciar. A mesma atitude que os discípulos de Emaús tiveram. Quando perceberam que aquele que partira o pão era o Senhor, quando reconheceram Jesus, o que é que os discípulos fizeram? Foram a Jerusalém, voltaram, saíram de Emaús e voltaram a Jerusalém, e fizeram um retorno, mas um retorno diferente, um retorno totalmente diferenciado. E é assim que nós devemos fazer quando voltarmos à nossa Jerusalém, quando voltarmos o nosso interior, quando voltarmos para o nosso santuário. Os discípulos, quando saem de Jerusalém, eles saem desesperançosos, eles saem sem ânimo, eles saem sem vida, eles saem sem esperança, eles saem tristes, abatidos, frustrados. Por que não dizer depressivos? Mas o retorno é diferente. Rapidamente eles retornam no mesmo instante e vão comunicar que viram o Senhor. Vejam a confirmação da ressurreição. E aí, os apóstolos, os 11 lá reunidos, dizem: o Senhor ressuscitou e apareceu verdadeiramente a Simão. Que coisa bonita! Que coisa boa é perceber a grandiosidade do encontro com o Senhor. E isso nós fazemos todos os dias, a cada instante. Nós somos chamados a isso a todo o momento, a voltar para a nossa Jerusalém, a anunciar Jesus Cristo. E onde é a sua Jerusalém? Onde você precisa anunciar Jesus ressuscitado? Na sua casa? A sua família? Lá no seu lar? Junto ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos? É ali que você deve anunciar Jesus Cristo? Sim, também. Mas o seu trabalho, é lá também que você deve anunciar Jesus? Comunicar que Ele ressuscitou e que Ele está conosco, que Ele caminha conosco? É lá no seu trabalho, junto aos seus companheiros, aos seus amigos, que você vai comunicar que Jesus vive verdadeiramente? E onde mais? Onde mais precisa? No seu lazer? Sim, nos finais de semana, quando você vai ao churrasco na casa do seu amigo, quando você convida pessoas para virem à sua casa, quando você celebra a fraternidade com os seus, ali você também dá o testemunho do anúncio que Jesus ressuscitou. Mas sobretudo, não nos esqueçamos que a nossa fonte de busca é a Santa Eucaristia, é a missa. É lá, aos pés do altar, repetindo, que nós buscamos força para esse anúncio, para voltar à nossa Jerusalém fortalecidos, reabastecidos, capazes de dar verdadeiros passos concretos diante da vida e rebater tudo aquilo que nos cansa ao viver.
Percebamos que os discípulos, eles passam do afastamento à proximidade. Se outrora eles saíram de Jerusalém, agora eles retornam. Retornam por quê? Porque estão fortalecidos, porque estão animados. Os discípulos, do isolamento e da solidão, eles passam para a comunhão. Vejam, eram 2, saíram lá de Jerusalém, foram ao povoado Emaús, 2 apenas. Estavam se isolando, saíram do grande centro para um viralejo. E nós, quantas vezes nós deixamos a tristeza barrar a nossa alegria de viver? E nos encabrunhamos na nossa casa, na nossa cama, no sofá, na televisão, nos isolando do mundo. O encontro com Jesus nos dá essa possibilidade de sair do isolamento para a comunhão, para partilhar a vida. E é na Eucaristia que nós partilhamos a vida, na assembleia formada, na assembleia celebrativa. Os discípulos, eles passam do fechamento para a abertura. Eles voltam e dizem: nós vimos o Senhor. Eles se abrem. Nós também, diante das dificuldades da vida, ao encontrarmos com Jesus, devemos passar desse fechamento que nos impede de viver para a abertura, de ver e contemplar tantas possibilidades que estão à nossa volta. E perceber que a vida não para, que a vida continua linda e bela como Deus a fez. Por isso hoje, você se sente uma pessoa fechada? Você se sente uma pessoa acabrunhada? Você se sente alguém trancado? Repense e faça o seu encontro com o forasteiro de Emaús. Deixe arder o seu coração, partilhe a palavra, celebre a Eucaristia, para que a sua vida possa criar uma nova abertura. Porque a Eucaristia, ela é remédio. A Eucaristia, ela nos fortifica. A Eucaristia nos dá ânimo novo. Por isso é tão necessário, quando nós encontramos amigos, parentes que se queixam de depressão, nós darmos suporte espiritual para eles, encaminhá-los sim para os tratamentos psicológicos, terapêuticos, psiquiátricos, mas sobretudo dizer que Jesus está com ele e encaminhar para uma vida de espiritualidade. Sim, porque se nós não tivermos a nossa vida de espiritualidade equilibrada, nada nos confortará. Precisamos de um oriente, precisamos de um norte. E quem é o nosso oriente? Jesus Cristo. Talvez seja por isso que exista tanta gente desorientada no mundo, porque não olha para Jesus, não observa o forasteiro de Jerusalém, deixa-se envolver pela moda do momento. Mas lembremos, as modas passam. Jesus não é moda, Jesus ele é concreto, ele é uma pessoa, ele é real, ele é presente. Jesus não passa, e já nos diz São Paulo, o Cristo é ontem, hoje e sempre. Portanto, a nossa vida centrada no alicerce que é Jesus, não se abalará com nada. A confiança no Cristo nos faz enfrentar toda e qualquer situação. E nós vemos testemunhos inúmeros de pessoas que chegaram ao fundo do poço, e sem a ajuda de nada, apenas da palavra de Deus e da Eucaristia, conseguiram retomar sua vida. Por isso, meus irmãos, não deixemos nos abater diante do mundo. Não deixemos que a tristeza nos cegue, nos feche, nos tire a alegria de viver. Mas, ao contrário, permitamos que a nossa vida, ela seja pautada pela abertura do Cristo. Essa abertura que nos faz ver, que nos tira da cegueira para a visão. Quantas vezes nós ficamos cegos diante da vida, das situações? Quantas vezes estamos mergulhados no problema, e aquele problema se torna tão intenso e tão denso, que nós não conseguimos ver outra coisa a não ser ele, e nos cegamos, deixamos que ele nos cegue. Porém, quando nós tomamos distância das situações, nós começamos a visualizar outras possibilidades, e vamos criando o quê? Criando uma nova visão da vida, uma nova visão do mundo. E isso se dá a partir do quê? A partir da nossa abertura ao Cristo, que nos faz passar da cegueira
para a luz. Os discípulos, antes, não reconheciam Jesus. Ao partir o pão, ao celebrar a vida, os discípulos reconhecem que ali está o Senhor. Os discípulos que encontram-se com Jesus, transformam a sua vida de tal modo, que eles deixam o lamento, que eles deixam as murmúrias. Quantas vezes a gente também fica se lamentando pela vida, e a gente acha que tudo de ruim acontece conosco, que tudo de pior está acontecendo na nossa vida, e deixamos que esse lamento, que essa lamúria, ela vá criando força, e a gente só sabe falar de problemas, de percas, e não vemos os ganhos que estão ao nosso entorno. Os discípulos de Emaús, ao encontrarem com o forasteiro, que é Jesus, ao escutarem a palavra, ao partirem o pão e ao reconhecê-lo, eles deixam o lamento e passam para o anúncio, para o agradecimento. Eles voltam a Jerusalém para anunciar, assim como fez Maria, a mãe de Jesus. Quando recebeu o anúncio do anjo, quando recebeu a mensagem de Deus, que ela seria a mãe do Salvador, ela disse: sim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Maria imediatamente se coloca para ir ao encontro de sua prima Isabel, daquela que necessitara de sua ajuda. Portanto, o encontro com o ressuscitado nos faz passar do lamento para o agradecimento, de deixar de ver as coisas negativas da vida para ver o lado positivo. Quanta coisa boa nós temos e não reconhecemos, quanta coisa boa tem aí na sua casa, quanta coisa boa você está fazendo, quanta coisa boa você faz e deixa de reconhecer, simplesmente porque continua se lamentando sem necessidade. Quem encontra com o ressuscitado, deixa o lamento de lado, e passa para o agradecimento, para a festa, para a alegria. Quem encontra com o ressuscitado, deixa a lentidão para a prontidão. Uma pessoa triste, ela tem coragem para alguma coisa? Uma pessoa entristecida, sem razão de existir, o que é que ela procura? O isolamento. Ela fica lenta, ela não faz nada, tudo o que vai fazer é com lentidão, é obrigado. Uma pessoa sem razão de existir, sem sentido. Quando a vida deixa de perder um sentido, o ser humano ele perde a chance de colocar sua vida em prática. Portanto, quando nós encontramos com o ressuscitado, nós passamos da lentidão para a prontidão. O que é a prontidão? Aquilo que os discípulos fizeram. Ao partirem o pão, ao reconhecerem Jesus, imediatamente voltaram a Jerusalém. Eles não esperaram o outro dia, eles não deixaram anoitecer, eles foram ao encontro dos 11 e dizerem a ele que viram o Senhor. Portanto, o vazio do coração, que muitas vezes nos invade a alma, passa para o preenchimento do Espírito. Por isso é tão necessário deixar que o Espírito haja. É tão necessário deixar que o Espírito Santo vá fazendo a obra em nós. Porém, 99,9% é de Deus a obra. 0,01% é nossa. Mas para ser concluída a obra, nós precisamos colaborar. E você está colaborando com a obra de Deus? Você permite que o Espírito faça essa obra acontecer? Você deixa que o Espírito Santo transforme a sua vida? Ou ainda você permanece fechado no isolamento?